A quinta razão pela qual eu devo temer a Deus, ou que devemos temer a Deus, é saber que as bênçãos que recebemos, especialmente o perdão dos nossos pecados, façam que nós levamos a temer a Deus e a amá-lo, né? Então, quer dizer, se eu recebo o perdão de Deus, eu sei que alguém me perdoou. E se alguém me perdoou, esse alguém deve ser temido, ou seja, deve ser adorado, a saber, a Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o que diz o Salmo de número 130. Salmo de número 130, versículo de número 4. Salmo 130, versículo de número 4. Diz da seguinte maneira: mas contigo está o perdão, para que seja temido. Existe uma razão básica pela qual Deus perdoa os nossos pecados. Quando eu sou perdoado por Deus, quando eu recebo o perdão de Deus, o que acontece comigo? Naturalmente eu vou temer a Deus. Como pode um ser tão alto, sublime, majestoso, grandioso, cheio de poder, achar em mim condições para ser perdoado? Eu devo temer a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Enquanto isso acontece, isso leva eu quê? A ter temor a Deus e também a amá-lo. Veja o que diz no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 12 e no verso de número 24. Capítulo número 12 do primeiro livro de Samuel. Isso mesmo, capítulo número 12, versículo de número 24. Pois bem, tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vocês. Então eu tenho o dever e a obrigação de temer a Deus pelo simples fato, sim, senhores, pelo simples fato dele haver o quê? Perdoado a mim, né? Dele haver perdoado a mim. Olha, veja bem, tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o seu coração, porque vede quão grandes coisas vocês. O temor a Deus, ele faz com que nós, de todo o coração, venhamos servi-lo e sermos fiéis a Ele. O conselho para nós é que nós tenhamos essa grande verdade dentro de nós. Dentro de nós. Porque algumas pessoas, elas servem a Deus simplesmente porque querem alguma coisa, status, posição, porque querem algum reconhecimento, porque não tem outra coisa para fazer. Enfim, há uma infinidade de questões pelas quais os homens querem ou dizem servir a Deus. Só que eu devo servi-lo, e eu devo temê-lo, e eu devo amá-lo de todo o meu coração, porque ele fez grandes coisas na minha vida. Me libertou, me salvou, escreveu meu nome no livro da vida, me promete o céu como garantia de vida eterna, e muitas outras bênçãos que são oriundas do cristianismo e do evangelho. Sexta razão é indubitavelmente que Deus tem a justiça e julgará a totalidade da raça humana. Isso gera em mim temor. Quando eu tenho essa certeza absoluta, né, isso se torna indubitável dentro de mim, que Deus tem a sua justiça e que julgará a totalidade da raça humana, faz com que eu venha temê-lo. Por quê? Porque eu faço parte da raça humana. Eu não sou um ser exclusivo para Deus ou de Deus. Eu faço parte da raça humana. Por mais que eu professe uma fé, por mais que eu frequente uma igreja, que eu tenha uma carteirinha de membro ou de obreiro, por mais que eu tenha uma vivência social religiosa, não me dá o direito ou não me faz excluso ao julgamento de Deus sobre a face da terra. Então eu preciso o quê? Temê-lo, porque ele julgará toda a raça humana. Agora, quando eu temo a Deus
me converto ao Evangelho, aceito o sacrifício de Jesus, eu estou livre desse julgamento. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque nós não seremos julgados. Quem é a primeira ressurreição? Ou quem faz parte da primeira ressurreição? É aqueles que descansaram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, aqueles que já faleceram em Cristo Jesus, morreram crentes na fé, fiéis ao Senhor. Esses fazem parte da primeira ressurreição. E diz o apóstolo Paulo que nós, os que estivermos vivos, nós não vamos preceder a eles, nós não seremos primeiros do que eles, nós vamos esperá-los ressuscitar, eles vão ressuscitar, vão ser transformados num corpo glorioso, e nós, os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, em também um corpo glorioso a encontrar com o Senhor nos ares. Quando isso acontecer, nós não vamos sofrer o julgamento da raça humana. Por quê? Porque nós cremos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós o quê? A salvação da ira de Deus contra todos aqueles que são aversos à sua vontade. Isso é temor de Deus. Isso é temor de Deus. Tem pessoas que dizem: deixa ver aí, para ver como é que fica, para chegar até o final, vamos ver aí, né? O que resolve? De repente lá tem um jeitinho lá, a gente passa por baixo da roleta. Não é bem assim, né? Salvação é uma coisa séria. Salvação é uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, que está incluso também o temor a Ele. Porque quando eu aceito a salvação, quando eu quero ser salvo por Cristo, eu estou dizendo: Senhor, eu temo a Ti. E eu temo tudo quanto está escrito acerca deste mundo, o que vai acontecer com ele. E enquanto os homens do mundo esperam dias melhores, nós vemos o quê? Que a cada dia que passa, o funil vai estreitando. O funil vai estreitando. E por mais que queremos dias melhores, eles não virão. E se vierem, virão na época da grande tribulação. Por quê? Porque tudo está dizendo que a terra está em trabalho de parto. A terra está gemendo, o mundo geme. É o caos social, é os problemas de má distribuição de renda, a miséria, a fome, as doenças incuráveis, né? Os terremotos, os maremotos, as tsunamis, né? Os efeitos na esfera global, na atmosfera, né? Procedente aos buracos na camada de ozônio, o aquecimento global. Todas essas coisas, elas apontam para o dia de Cristo. Então precisamos perceber que temos que ter temor ao Senhor nosso Deus. Vamos ver um texto? Isaías 59, versículo de número 18. Com essa leitura a gente encerra as 6 razões pela qual nós devemos temer a Deus. As 6 razões. Então nós vamos ler o livro de Isaías, né? Livro de Isaías, depois de Provérbios, depois de Cantares de Salomão, capítulo de número 59. 59, versículos de número 18 e 19. Vamos ver o que a Bíblia está falando para conosco. 59, 18 e 19. 18 e 19. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então, temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém? Então precisamos alicerçar sobre as nossas vidas o temor a Deus, né? Temer a Deus. Então temerão o nome do Senhor desde o poente até a sua glória. Temor de Deus, caro ouvinte da palavra de Deus, é para todos os seres humanos da terra. Temer a existência de Deus, né? Talvez você possa não ter a fé cristã. Talvez você possa ter a fé cristã, contudo, é um cristão nominal, né? Só por nome, mas não é frequente, não dá o devido testemunho, e isso faz com que você se torne uma pessoa ociosa com a sua fé. Mas a intenção de Deus para com a sua vida é fazer de você alguém abençoado por Ele. E a bênção de Deus, ela começa pelo caminho do temor a Ele. Tema a Deus.
e Ele recompensará o seu temor com gratidão, com bênção sobre a sua vida, com portas abertas, né? Com prosperidade do ponto de vista bíblico, né? Porque isso também é importante analisar, e fará de você uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero deixar aqui para você, né, uma mensagem de edificação. Tema a Deus. Respeite ao nosso Deus, né? Não o respeito de como se respeita apenas um vizinho ou os limites que lhe são colocados, mas respeitá-lo como Criador da sua vida, respeitá-lo como Senhor e Salvador do teu ser. Assim você não sofre de insônia, assim você não sofre de depressão, assim você não sofre de estafa, de estresse, você não sofre de mal nenhum desse último século. Por quê? Porque o amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida, porque você o tem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Esse que vos fala é Ricardo Nepomuceno. Obrigado.